Olá, boa tarde. A venda de animais em pet shops está em discussão em Porto Alegre. Um projeto que proíbe esse comércio está na pauta da Câmara de Vereadores aqui da capital. Era para ter sido votado ontem, mas não houve quórum e acabou sendo adiado. Protetores e ativistas defendem essa proibição, alegando que os animais não são produtos. Alguns empresários pensam diferente. A proibição poderia causar, segundo eles, um efeito contrário, incentivando a venda ilegal e os maus tratos. E você, qual a sua opinião? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Muito bem, estamos mais uma vez no nosso estúdio alternativo, estúdio multimídia aqui de GZH, porque os nossos convidados estão online. A gente vai fazer novamente uma mesa virtual para promover esse debate tão importante aqui para Porto Alegre. Antes de apresentar os convidados, quero destacar que temos enquete para você votar. Participa aqui na nossa transmissão votando. Você é a favor da proibição de venda de animais em pet shops? Sim ou não? A gente quer saber a tua opinião. Quando votar, já dá o like aí na transmissão, que é importante também para o nosso programa chegar a mais pessoas. Além de você que está assistindo agora às 5h30, depois também o programa fica disponível para assistir no horário que você quiser. Vamos lá então apresentar os convidados de hoje que participam desse debate. Eu quero começar apresentando o Fernando Schell, que é diretor da ONG Princípio Animal, e o Arcione Piva, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Bom, gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso Conversas Cruzadas, que mais uma vez está sendo feito com a bancada online. E eu quero já iniciar essa nossa conversa chamando o Fernando Schell e pegando a primeira opinião dele, a percepção desse debate. E como vota, Fernando, nessa enquete que a gente está propondo aqui? Você é a favor da proibição da venda de animais em pet shops? Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cione. É interessante esses debates, assim, vocês devem entender bem, né, que quando há um aspecto moral na sociedade, né, há um desconforto moral na sociedade, as coisas viram polêmica, né? Daí o pessoal chama de polêmica. Mas essa questão ela já vem há muitos anos. Isso acho que é interessante trazer aqui para o pessoal que está vendo e entender que nós da causa animal, aqui da proteção animal, como legitimados, e o Arcione do Cindy Lojas como legitimado também em relação à questão do comércio e tudo, nós, antes aqui a gente já começou a conversar de uma maneira muito espontânea, né? Então não tem uma questão no ar assim de uma grande briga, mas sim uma grande questão de uma mudança de paradigmas na sociedade. Isso sempre é complicado discutir, mas existem respostas para tudo isso e essa mudança ética que tem e que vem essa demanda ética da sociedade já em relação aos animais não humanos. E aí vota como na enquete ali? Pela proibição. Pela proibição. Já já a gente vai aprofundar então os argumentos do Fernando. Arcione Piva, presidente do Cindy Lojas, vota como na enquete, e eu imagino que, assim como o Fernando, não é uma discussão se é a favor ou não dos animais, né? Eu acho que aqui há um consenso sobre o amor aos bichinhos, aos cuidados que eles precisam ter e enfim, todo esse olhar cauteloso com os animais, que sejam eles domésticos ou não. No caso dos animais domésticos, então eles fazem parte da família, né? Mas também temos aí outros animais também que precisam ter a nossa atenção. Mas, Arcione, especificamente sobre esse assunto da comercialização, da venda nos pet shops, vota como na enquete? É a favor da proibição da venda de animais em pet shops? Boa tarde, Arcione, obrigado pela participação aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fernando. Um prazer enorme estar no Conversas Cruzadas novamente, né, Léo? Já é a segunda vez que eu tenho o prazer e a honra de estar aqui nesse programa, que tem uma audiência maravilhosa. Assim, o respeito pelos animais, todos nós devemos ter, e isso acho que está muito claro na sociedade, né? Muito raros são os casos, né, de maus tratos, e isso deve ser cuidado com todo o carinho, né, para que não aconteça isso, né? A grande maioria da sociedade cuida bem dos bichinhos, né? Até porque tem
muita gente com bichinhos. Eu estava olhando, a proponente do projeto na Câmara de Vereadores, ela é proprietária de 2 pets, né, que moram com ela. Né, que é a vereadora Mônica Leal, né, que a gente acabou não citando aqui. O nosso governador do estado é proprietário, ele tem na sua residência no Palácio Piratini 2 pets que ele leva, inclusive, nas viagens dele para São Paulo. Tutor, né, Arsone, que é a expressão tutor, correta que se está se falando agora. Isso aí, é tutor, né? É tutor de 2 pets também, né? Então, ele está muito disseminado na sociedade. Eu até diria assim que tem hoje quase a tendência a ter mais animais de estimação sendo adotados e sendo tutoriados do que propriamente filhos, crianças, né? Por essas razões que eu estou colocando aqui, eu sou a favor da continuidade da venda de produtos de animais em pet shops, até pela possibilidade da fiscalização, pela possibilidade de intervenção tanto das ONGs como do poder público, né, na fiscalização desses espaços, né, e se eventualmente tiver algum maltrato, né, ele seja corrigido, seja proibido, né, não teria lógica, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Cindy Lojas, a gente penalizar só no Rio Grande, só em Porto Alegre, são em torno de 2.400 empresas habilitadas a comercializar esses bichos, os animais, né, de estimação, e, enfim, ornamentais, aquelas coisas todas que estão nessa lista aí. Claro que a gente tem que ter um cuidado muito grande de não colocar esses seres em lugares impróprios, né? Esse é o nosso papel como entidade, é ajudar a fiscalizar, é ajudar a orientar a todos que façam de maneira correta o manejo, o uso, a guarda, enfim, e a proteção desses animais. Só repete ali, Arsone, por gentileza, o número de lojas que comercializam? São 2.000, o último levantamento que nós temos aí, que é logo depois das enchentes, é em torno de 2.400 empresas que são vinculadas, que têm o CNPJ, que tem a sua configuração, né, com permissão para comercialização de animais de estimação e, enfim, esses produtos, né, esses bichos ornamentais, peixes ornamentais e outras coisas, né? Delas, 813, dessas 2.400, 813 tem na sua atividade principal, como o KNAI principal dele, como revendedor comércio de animais, né? Então, isso só em Porto Alegre. Bastante grande. Só em Porto Alegre. Então, realmente, é um negócio que movimenta... O Léo e Fernando, e quem nos acompanha, né, aqui, é óbvio que nós somos contra os maus tratos, tá? Não tem... Isso é indiscutível para nós, tá? Não tem discussão. Isso precisa ser tratado como crime, né? Maltratar animais é crime e nós defendemos isso de todas as formas, né, para evitar o maltrato dos animais. O senhor é desses que coloca então como argumento uma eventual proibição da venda dos animais em pet shops poderia abrir caminho para a venda ilegal e até, como o senhor mesmo falou, em maus tratos? Eu tenho certeza absoluta, Léo e Fernando e ouvintes, com a proibição de venda, isso vai ocorrer com certeza absoluta. Eu sei que tem muitas ONGs, e a ONG que o Fernando trabalha aqui, com certeza absoluta, ela trata muito bem dos animais, mas permitiria, imagina quantos desempregados ficariam se essas lojas, essas 2.400 lojas, deixassem de vender os animais, né? Teria um monte de desempregados. Talvez essas pessoas vão trabalhar na clandestinidade, né? E a gente sabe, já viu, é muito mais frequente a gente ver maus tratos na clandestinidade do que em lojas habilitadas para vender os animais, né? Não quer dizer que não vai ter nenhuma loja que esteja tratando mal os animais, não estou dizendo isso. E isso deve ser corrigido, deve ser fiscalizado e deve ser tratado como crime, né? Mas eu tenho certeza absoluta, e pelas nossas conversas com lojistas que vendem animais, a gente tem a certeza absoluta de que isso realmente ocorreria se houver a proibição de venda desses animais em lojas oficializadas, lojas legalizadas, com todos os cuidados que elas devem ter, né? Sim, bom.
Fernando, passo a bola para ti aí, até com um pouquinho mais de tempo, já que a gente já conseguiu até aprofundar um pouco aqui com o Arcioni a argumentação dele para justificar o voto contra a proibição da venda de animais em pet shops. Eu quero um pouco mais da sua visão, Fernando. Bom, assim, a discussão, de novo, né, ela está em torno de um posicionamento ético e moral com relação ao que nós entendemos como os animais não humanos na sociedade, né? Até tu fez ali uma brincadeira com o Arcioni sobre a questão semântica, né? Tipo, não é dono, é tutor. Porque a gente já está incorporando isso, né? Porque se eu perguntar para vocês se o cachorro de vocês são dono do cachorro de vocês, vocês vão ficar meio em dúvida. Não, seria da família, né? Tá dentro de casa e tudo. Porque já há essa proximidade, né? Sobretudo cão e gato, talvez o cavalo. Mas essa questão é assim, não querendo embasar tanto uma questão filosófica, no sentido técnico mesmo, da ética, da filosofia, mas é uma demanda da sociedade e ela se tornou, claro, a gente sabe e a gente está acostumado a lidar, porque a Princípio Animal é uma ONG, sobretudo jurídica, né? E trabalha com muito legislativo há muito tempo. Então nós temos também STF, tudo baseado em direitos animais e pela construção deles, né? Então, é claro, temos que entender também que o Brasil acho que é o país mais moderno do mundo em legislação de bem-estar animal e ambiental. A gente muitas vezes acha que aqui está ruim, mas países ao lado aqui não tem coisas primárias, assim, de proteção aos animais e ao meio ambiente. Então, eu acho que também isso reverbera e mostra para a sociedade, entendendo como uma polêmica, mas eu nem vejo tanto, que há uma lógica nisso tudo. Então, que nem o Arcioni falou, não, as pessoas gostam dos animais e tudo. Se a gente fosse ver, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, chutasse um cachorro na rua, o pessoal não dava muita bola. Hoje em dia até o açougueiro dá bola, né, que nem eu digo. Então, já há uma confluência moral de que os animais talvez sejam sujeitos de direito. E se a gente for pelo 225 da Constituição, a gente vai entender que eles são sujeitos de direito, né? Então, o que acontece? Com o advento das enchentes e tudo, não é que a questão da enchente trouxe o problema à tona. Ele só descobriu o problema, né? Só tirou o véu do problema, que é a questão dos chamados pets e também dos outros animais que a gente está falando aqui, que não só pets, mas roedores, né? Chinchilas, outros animais que são vendidos, peixes, nas chamadas agropecuárias ou pet shops. Então, eu discordo, né, do Arcioni, do pessoal da categoria toda, porque a gente tem experiência própria jurídica também com relação à fiscalização. E, claro, a gente sabe, a gente nunca generaliza, tudo que a gente traz é tudo bem pautado e provado. Então, por exemplo, nas enchentes eu mesmo entrei de barco numa loja. Uma loja de conhecida, não era uma loja, qualquer loja, uma loja muito conhecida do ramo e isso aí está nas redes, aí, né? Resgatamos vários animais, judicializamos, depois entramos contra outra grande rede com relação aos animais que ficaram lá e tudo. Então, é claro, a gente não está aqui pautando especificamente daqueles animais de enchente. Os animais de enchente, eles só subiu o problema, né, à tona. E qual é o problema que subiu? Justamente essa questão de semântica também, de pensar assim, mas os animais são produtos? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, elas vão ficar no mínimo com dúvida se eles são produtos. Porque as pessoas imaginam um produto, um aparelho, um celular, alguma coisa que a gente coisifica e usa. Mas os animais, talvez alguém letrado e fosse um pouco especista, diria, não, eles são semoventes, né? Tem direitos, mas eu posso usá-los e tudo. Então, a grande questão que fica a questão não é o criador parar com a criação de animais. E sendo que isso a gente tem que, e aqui eu vou de encontro ao que o Arcioni falou, que é a regulamentação, né? A gente sabe bem que tem a sociedade de sinofilia, né? Que, em tese, deveriam todos os criadores serem filiados, né? Ao que nem o clube e tudo, mas a gente sabe que não é. E boa parte é os chamados criadores de fundo de quintal. Nós temos esse outro problema também, tá? Mas aí o que acontece? Quando a gente pergunta, os animais são produtos ou não são? De acordo com aquilo que a gente encontrou nas enchentes, a gente ficou claro para a sociedade inteira que eles são produtos. Eles são tratados como produtos porque, primeiro, eles ficaram nessas duas grandes lojas, e depois tiveram outros relatos, eles ficaram lá como um estoque que o seguro vai pagar.
Então, vamos sair e fica aí, depois o seguro paga e eu boto aí boto um rato no lugar dele ou algum outro animal no lugar dele, né? Então, tudo isso foi acompanhado de perto, né? Teve inquérito, tudo isso, e salientou muito e nos chamou muita atenção para esse problema, porque a sociedade como um todo ficou a favor. Que é aquilo que a gente falou antes, as pessoas, por mais que fossem, não sei se vocês lembram da cena, né, do inquérito da polícia que tinha os Sim. roedores, todos os corpos dos roedores, aquilo ali foi histórico. Porque até então, o que a gente colocava como corpos, digamos assim, provas periciais? O corpo humano, ou seja, a dignidade na percepção humana, mas não a dignidade na percepção de um corpo de um animal não humano. Sobretudo de um hamster, de um rato, a gente não estava nem falando de cachorro e gato, né? Mas de hamsters, por exemplo. Então a sociedade já começou a olhar para aquilo e eu acredito que até os próprios criadores olharam para aquilo ali e disseram, pô, mas não precisava disso, né? Não precisava ter deixado o animal lá dentro. Só que isso reverbera no resto do que a gente viu, sobretudo a lógica de como nós vendemos esses animais em lojas. Então, assim, para finalizar e deixar claro, não é uma questão de ir contra diretamente os criadores, né? Porque os criadores vão poder continuar criando dentro da legislação, dentro de toda a questão de fiscalização, etc., mas não vai fomentar aí a facilidade até por a compra por um impulso da pessoa comprar lá na pet shop ou na loja, né? Essa é a grande questão, né, dessa discussão. Pensando aqui um pouco do lado dos empresários que defendem a manutenção da venda dos animais, vocês admitem que a venda vai continuar existindo, né? Porque, enfim, o comércio vai continuar existindo dos animais. Não seria melhor aceitar essa venda em um comércio aumentando a fiscalização do que permitir uma eventual abertura de um comércio mais escondido ou um comércio ilegal em que a fiscalização possa ser mais difícil? Não seria um pouco só esconder o problema, Fernando, ou não? Eu estou sendo ingênuo? É que assim, como eu comentei antes, a gente está tratando aqui de uma questão de um paradigma, de um modelo de sociedade da maneira como está enxergando os animais e como isso está gerando demanda ao poder público. Isso é importante salientar também. E isso agora a gente vê nas enchentes, com todo o resultado das enchentes, dos abrigos. Então, os abrigos estão cheios de animais lá abandonados. Tem muito animal de raça, inclusive, abandonado lá, pitbull, tantos animais. E a questão é que, assim, a questão fiscalizatória, né? É intuitivo esse pensamento, né? Vamos pensar, não, se está legalizado já nas lojas, então é uma questão de fiscalizar. Bom, mas daí eu vou vir com uma provocação daí judicial também e vou dizer, bom, mas uma das nossas lojas aí da nossa ação gerou uma série de documentos completamente risíveis documentos, assim, que até nós não acreditávamos que viria daquela maneira. Mas no sentido de mostrar a fragilidade na fiscalização? Até na questão de adquirir o animal pelo criador, e é essa ponte que eu digo, é o criador, né, o produtor lá, digamos assim, e a loja. Esse intercâmbio, ele é pautado por uma série de legislação de bem-estar ali. E, sobretudo, fiscal, né? É que nem eu brinco, tem que ter a notinha fiscal. Isso não estava devidamente comprovado o que determina a lei? Não. Inclusive, a gente entrou com recurso em relação a essa questão, mas eu estou trazendo isso porque a gente não está falando de uma lojinha pequenininha. A gente não está falando de uma coisinha ali que outra, né? E não veio isso. E a gente sabe, por tratar dessa questão já há muitos anos, e outras questões com outros animais também, animais de corte, outros animais, que essa questão da fiscalização, ela fica no ar, digamos assim, bom, tem uma fiscalização, mas é aquilo, nunca ninguém cobra. Sim, na prática não funciona. Na prática ela não funciona. Uhum. É claro que se eu botar um fiscal agora atrás, vai funcionar entre aspas, ele vai achar um monte de furo, digamos assim, né? E eu não estou falando no ar isso são questões que existem. Mas só para dizer que, então se a gente deixa mais estrito essa venda, direto do criador, pela minha lógica, isso Entendi. tem mais controle, porque daí tu tem sim. um controle desde o Kennel Club, que vai ter aquele filiado da raça Poodle, por exemplo, antes de chegar naquele intermediário lá da frente, que é onde sempre estoura o problema. Sim. É no intermediário da frente. Arcione. Eu fico assim, pensativo aqui, né, das colocações do Fernando, no sentido de
de que não concordo com a maioria das coisas que está colocando aqui de do produto não ser um produto. Na verdade, é um produto, tanto é que alguém vai criar, para criar ele vai ter um custo, e para ter alguém tem que pagar esse custo na hora. Se for por uma loja, se for na clandestinidade, alguém vai pagar por esse custo. Bom, temos o respeito pelos animais, eu acho que isso tá muito claro, eu deixei muito claro no início da nossa conversa, que temos que ter o respeito, temos que respeitar entre aspas, os direitos aqui dos animais, né, independente da sua espécie, né, ele precisa ser bem tratado como a maioria como todo mundo tem que ser bem tratado, né, e esconder problema, quando a gente tira de uma loja e coloca na clandestinidade, está escondendo um problema, exatamente o que o Léo Sabala falou. Você proibir a loja de vender, você esconde o problema. Tu vai lá para a periferia, vai lá para o campo, onde vão estar esses animais, quem é que vai fiscalizar na loja? Pelo menos tem um ponto físico, você pode se dirigir ao dono, não é que não tenha, de novo, né? Nós tivemos, tanto que nós gerou toda essa discussão, que teve problema. E não existe profissão nenhuma no mundo que não dê problema. Nós, seres humanos, somos falíveis. E não vai ser uma enchente que vai fazer com que a gente mude de ser falível e passar a ser infalível. Então, eu tenho essa restrição de que, essa observação de que não adianta proibir, e a gente olha as proibições, de um modo geral, gera vamos dizer assim, até como vamos dizer assim, não é nem ganância, mas não sei qual é a palavra que eu podia usar aqui. Um desejo maior de adquirir? Proíbe o filho de fazer alguma coisa, aí que ele vai gostar vai querer fazer aquilo, né, para provocar os pais, né? Proíbe de fumar. As pessoas vão arrumar um cigarro eletrônico, vão fazer alguma coisa, eles vão buscar saídas, né, para substituir aquela, e para contornar essa proibição. Então, realmente me preocupa muito quando uma vereadora, alguém, né, a Câmara de Vereadores da cidade coloca uma lei para proibir a liberdade de empreender na cidade, porque está tirando a liberdade do empreendedor, está tirando a liberdade, está tirando emprego, está tirando renda, está tirando alimento da mesa dos vendedores que trabalham nesses negócios. Realmente é muito preocupante isso, né? E quero reiterar de novo, né? Nós do Sindilojas, somos totalmente a favor da regulamentação. Não quer dizer que esteja 100% correta a situação hoje. Nós queremos regulamentar, nós queremos trabalhar numa regulamentação, mas a proibição não é o caminho, com certeza absoluta não é o caminho. A regulamentação, sim, pode ser um caminho, e aí a fiscalização, de que maneira a gente vai fiscalizar, vão ser as ONGs, se vai ser o poder público, quem vai ser. De fato, isso precisa ser feito alguma mudança, mas a proibição por si só gera desemprego, gera informalidade, gera menos renda na mesa do trabalhador, gera menos tributos para o Estado. Eu sou totalmente contra aumento de tributos, né? A gente já discutiu isso em outros momentos, né, Léo Sabala Júnior? Bastante. Nós somos literalmente contra tributos, mas, de fato, proibir acaba gerando uma série de prejuízos à sociedade, não benefício. No meu ponto de vista, nosso ponto de vista, não gera benefício, gera prejuízo. Há uma estimativa, Arcione, de quantos empregos poderiam ser fechados caso a lei fosse aprovada em Porto Alegre? É difícil de fazer, até porque desses 2.400 empreendimentos que tem, nem todos eles vendem os animais, né? A gente não conseguiu chegar a essa informação precisa ainda. A gente até... Se eventualmente isso continuar, a gente pode até fazer um trabalho mais aprofundado, com pesquisa, né, para ver quantos, mas seria um número bem considerável. Uhum. São 813 que tem 800 empresas que tem no seu KNAI principal a venda de animais, quer dizer, ela parte do princípio que ela abriu só para vender animais, né? Uhum. As outras 1.000 e poucas empresas, 1.800 empresas, elas têm no seu KNAI também secundário a venda de animais, né? Sim. Então, a comercialização, né? Enfim, de animais. Então, se no mínimo, se um funcionário por empresa se for demitido porque não vai mais cuidar dos animais, já são 2.400 empregos a menos. Só em Porto Alegre, né? Estou falando só de Porto Alegre.
Bom, Fernando, acho que a gente tem um ponto aqui de divergência que precisa ser explorado melhor para entender a opinião de cada um. O Arcioni, feitas todas as ressalvas de amor e de cuidado aos animais, entende sim como um produto. Acho que aqui é um ponto claro de divergência, né, Fernando? Só para ressaltar uma questão, a gente não está falando de empresas que são 100% venda de animais. Você fala para as pessoas, hoje em dia, se a gente tivesse aí há uns 15 anos atrás, de novo, vamos pensar aí na Júlio de Castilhos, por ali, a gente tinha muita loja, né, com os animais em gaiola de qualquer jeito. Aí tu tinha ali um percentual bem maior de venda de animal direto, né? E hoje em dia isso já incomoda a pessoa. Se a pessoa passar por aí, tinha uns bichos engaiolados de qualquer jeito, as pessoas já ficam incomodadas, né? Agora, por exemplo, ontem na Câmara de Vereadores, o que a gente vê lá, e a gente está acostumado, porque eu lido há muitos anos a questão das carroças em Porto Alegre, é uma discussão parecida também, né? Só muda a classe e outros detalhes. Mas, assim, eu vi lá, né? Óbvio, né? Eu vi criadores, todos de base mesmo, né? O pessoal da Sociedade de Sinofilia, grandes interessados, né? Agora, se a gente for ver as grandes pet shops, até as próprias líderes de mercado, tem um animal que outro lá dentro, mas o grosso ali é vender caminha para pet. O Brasil acho que é o segundo país do mundo, né, que tem mais comércio para produtos para pet no mundo. E não é específico o animal, a venda do animal em si. Sim. Então, se a gente retirar ali, por exemplo, tira cães e alguns roedores de venda dessas lojas, olha, vai afetar um setor no meio de 10 setores que eles têm ali, e é uma questão ainda legislativa, jurídica, no âmbito legal. Porque, por exemplo, se a gente tiver aqui no melhor dos ambientes possíveis e tiver um fiscal para cada loja, eu duvido que o valor daquele animal, no final, se compense. Eu posso fazer aqui uma analogia com as carroças. Se eu tivesse um brigadiano em cada esquina e um coxo d'água em cada esquina, talvez o cavalo tivesse algum bem-estar, né? Mas hoje em dia, já com alguma evolução científica em relação à área e tudo, a gente vê que um animal de carroça, por exemplo, há um maus-trato intrínseco naquele animal ali, né? Em relação a bem-estar, estou falando de técnica. A mesma coisa eu posso falar aqui, citar em relação aos animais em vitrines, em lojas, que estão expostos ali, né? Esses animais, eles já tem regulamentação sobre a venda desses animais. Isso é importante salientar, já existe uma série ali pode ficar tantas horas exposto, tem que ter uma série de questões, tem que ter o RT, né, o responsável técnico, que esse é um grande problema também, que a gente tem visto com a questão legal, que embora pareça uma coisa que a gente acha que é óbvio ter, né, capaz que eles não vão ter, né, mas olha, muitas vezes não tem RT. O que seria só explica... seria o veterinário que é o responsável técnico pela manutenção dos animais. Ou seja, cada loja que tiver um animal exposto ali à venda, pode ser um passarinho, pode ser um cachorrinho, tem que ter um veterinário responsável. Tem que ter um veterinário responsável. E daí ele tem que seguir lá um código de ética e as legislações pertinentes ao bem-estar animal, tudo conforme a lei, né? Então, mas assim, só para salientar bem isso, é assim... e mesmo assim, eu tenho alguma fé no Arcioni, que ele fala produtos, mas eu quero ver ele chegar em casa e chamar o cachorro dele produto. Eu entendo o que ele quer dizer, mas esse aspecto... Mas quando você compra, Fernando, você vai lá na loja, você paga, quanto é um valor? Sim. Ser humano não tem valor, não tem valor que pague, né? Você não compra uma criança. Agora, um pet, ele não é desprezar o animal, o carinho que ele tem que ter por ele, né? Mas ele é um produto. Porque toda vez que tu faz uma transação comercial, eu não consigo fazer uma transação comercial que não seja um produto. Se tem um valor, ele é um produto. A gente pode até discutir a semântica da palavra, que se é produto. Mas se tem uma transação comercial, ele é um produto. Não existe uma transação comercial sem produto. Não existe. Ou é o dinheiro, é uma moeda virtual, ele tem um produto que está sendo comercializado. Mas, de novo, né? Eu respeito e não estou aqui menosprezando a importância dos animais, tá? Não é isso que eu estou fazendo, dizendo que ele é um produto. Eu valorizo muito, tenho muito carinho, eu não tenho animais, mas de qualquer forma eu não tenho nenhum tipo de restrição a quem tem. Mas eu sou obrigado
como técnico, né, como financeiro, dizer que é uma questão de matemática, né? Se eu tenho um produto, se eu tenho um valor comercial, eu tenho um produto. Não tem como ter um valor comercial se não tiver um produto. Não, eu entendo. Eu sei, quando eu falo na questão. Sim. Quando eu falo na questão semântica por vício de linguagem da ética e da filosofia, que é minha área, é claro, eu estou falando de um aspecto moral, mas sobretudo de qual é a percepção que nós temos sobre os animais não humanos e os humanos. Por isso que eu citei o começo daquela cena que teve daqueles roedores, né, que deu capa de jornal e tudo. Foi por quê? Porque nós temos direitos humanos e direitos animais, né? Os direitos animais, eles ainda estão sendo construídos, mas já existem, sobretudo alguns animais, por exemplo, a gente sabe, né? Cão, gato, já é assegurado pela lei sanção. Então, alguém já pode dormir na cadeia, né? Por maltratar um cão ou um gato. Isso já é uma evolução, né? A gente sabe que tem tantos outros que estão fora desse arcabouço todo. Se a gente for pegar aqui o Código Estadual de Meio Ambiente e Defesa Animal, nós já temos uma grande importância lá, que é a palavra ciência, né? A palavra ciência vai dizer que os animais sentem dor, medo, frio, têm seus interesses próprios, que é aqueles interesses da sua própria vida, assim como nós temos da nossa própria vida, de estarmos vivos, de que eles devem ser sujeitos de direitos. Ô Fernando, então, a gente começa... Deixa eu só pegar tua respiração aí para complementar isso que você está falando, porque eu estou com a matéria aberta aqui. Você falou algumas vezes que são agentes de direito e todo o protagonismo, vamos dizer assim, que os animais vão ganhando nas nossas vidas e na sociedade. E recentemente, dia 16 de agosto, aqui, reportagem de GZH, cão Theo, que teria sofrido castração caseira, é um dos autores de processo contra a própria tutora. Olha só o que é essa manchete aqui. Animal foi socorrido em clínica de Sapiranga com sangramento e infecção. A Polícia Civil foi avisada. A médica veterinária e o cachorro entraram com ação contra a responsável legal, pedindo que ela perca a guarda definitiva do Shih Tzu e repare danos materiais e pelo sofrimento causado ao cachorro. Aí tem a matéria aqui, até se a gente conseguir colocar depois aqui para a gente ilustrar, a imagem do cachorrinho aqui, que a carinha dele ali já é de cortar o coração, o olhar dele ali parado. Aí conta toda a história que o cão Theo, 7 anos, raça Shih Tzu, é autor de um processo judicial contra a sua tutora. Ou seja, até colocando como autor de processo judicial, só para ilustrar um pouco até os exemplos que você está trazendo aí da importância que os animais vêm ganhando, Fernando. Fica bem didático esse exemplo para acoplar aqui a resposta que eu estava dando, Marcione, que é o seguinte, quando eu falo em semântica, eu estou falando do valor moral que tem por trás, de como a gente entende as palavras e o que elas significam. Esse caso do Theo, ele é uma vertente que já está vindo, né, no direito, é uma discussão no direito já, porque se a gente... E parece um capricho para quem está de fora isso, né? Porque as pessoas, não, mas como é que um cachorro vai ter direito? Como é que ele vai reivindicar? Né? Mas, bom, a gente tem que voltar mais um pouco e entender se o animal através da lei sanção, sobretudo, né? Se ele é reconhecido como um sujeito de direito. E aqui, quando eu falo em direito, nós temos que abstrair direitos, né? Porque a gente olha para um hospital, chama de CNPJ, pessoa jurídica, mas há uma entidade ali, né? Que nós entendemos todos que há uma dignidade de respeito, mas direitos são abstratos. Ou direitos são coringas, né? Como se fala. Mas, então, assim, o cão Theo... Qual é o interesse do cão Theo, né? Talvez tenha um problema técnico ali no sentido de discussão jurídica do paradigma do que está mudando. Mas o Theo ali no caso, a grande questão dele por ser parte na ação e não eu, Fernando, ou eu, o princípio animal, intervir como se fosse na tutela de uma criança, né? Já quer pular essa barreira, entendendo que o animal ele é um sujeito de direito porque ele tem os seus interesses. Ele tem preocupação com os seus interesses. Qual é o interesse do animal? Continuar vivo, ter bem-estar, são coisas muito básicas. Isso é bom explicar porque as pessoas olham de fora e entendem que, não, deve ser um capricho, como se fosse uma pessoa, né, uma analogia, mas não é isso. Seria a mesma coisa que uma criança. Só que uma criança, claro, a gente ainda tem, e os animais têm isso, né? Por isso que no começo da nossa conversa aqui eu falei da legitimidade que nós temos, né? Eu aqui, enquanto falo pelos animais, que já vem lá do Decreto Vargas de 34, onde as organizações e defensores dos animais podem pleitear em juízo o animal, né? Que é a mesma coisa que tutelar uma criança,
em juízo. É o incapaz, né? É o incapaz. O animal ele tem essa mesma percepção de incapaz, que a gente vê isso na ética prática e no direito. Começa a entender que os animais eles dependem de nós e nós devemos protegê-los. Aí, como eu falei no artigo no 225 da Constituição, quando, respondendo aqui o Arcione, quando ele fala em produtos, tudo bem, eu entendo o que ele está dizendo no jogo de linguagem, mas é aquilo. Quando eu falo direitos humanos, direitos animais, a gente começou a perceber através daquela foto lá que há dignidade nos animais. E isso é muito forte no meio do direito, essa percepção de dignidade do outro. Porque é bem aquela coisa, a gente tem a visão antropocêntrica que os humanos têm dignidade. Ok, isso é indiscutível, tem dignidade. Mas agora, como a gente começa a se preocupar com o nosso cachorro, com o cão-tel, o prejuízo que nós geramos aos animais, os danos que nós causamos pelos nossos interesses, no interesse de instrumentalizar a vida desses animais, então a gente começa a ver que não é só um produto, né? Então, não é só uma questão semântica. Então, há uma proteção assegurada e, sobretudo, para finalizar, a questão não é que é um produto, mas ele tem um valor intrínseco nele, que nem um ser humano. A gente não vai dizer, não, o meu cachorro eu uso, ele trato bem, mas eu uso. Não, a gente tem uma percepção de dignidade a partir do momento que a gente olha e vê que ele tem um valor intrínseco. O valor dele é a vida dele. E cabe a mim assegurar o valor desse animal. Esse é o problema da semântica do produto, que o produto é um tijolo, nesse sentido. Eu concordo, eu só continuo afirmando, né? Se tem valor comercial, ele é um produto, independente de... Pois é. Mas tudo bem, eu entendo a tua colocação. Eu só queria trazer assim, se a gente proibir, se a Câmara de Vereadores de Porto Alegre proibir a venda de animais, vai melhorar a dignidade dos animais? Vai, porque olha só... Não vai mudar nada, os donos vão continuar sendo os mesmos, os tutores vão continuar sendo os mesmos, eles vão ter os mesmos problemas, não vai mudar a dignidade do animal. Quem castrou o animalzinho lá em Sapucaia, né? Sapiranga. Não foi o dono da loja, foi o tutor. Sim, Isso não vai mudar a dignidade. Então, por que proibir a venda? Por que tirar emprego? Por que tirar renda de pessoas? Por que dificultar a fiscalização? No momento que tu proíbe a venda em lojas, tu vai dificultar esse controle, essa possibilidade de auferir a dignidade para os animais. É por isso que eu digo que proibir não é o caminho. Eu continuo afirmando pelos sindiculares aqui que proibir não é o caminho. Nós temos que entender, temos que melhorar a legislação, temos que melhorar a proteção, temos que melhorar a fiscalização, e nós somos isso totalmente a favor, tá? E defendemos isso todos os dias, mas agora proibir, ele vai só gerar mais problema, não vai gerar solução. Então, a gente precisa encontrar outros olhares, acho que essa discussão ela é boa por isso, né? Que a gente pode encontrar aqui outras saídas que a gente não tinha enxergado até agora, para dar mais dignidade, como usando tua frase aqui, Fernando, dar mais dignidade aos nossos seres de estimação, que são os animais aí, de todas as espécies, né? Peixes, bichos, enfim, né? Se a gente proibir, eu fico fazendo uma analogia aqui, né? Claro, a gente pega cachorro, gato, passarinho, que é uma coisa que a gente leva para dentro de casa, mas a gente sabe que tem pessoas que levam porcos para dentro de casa, que levam jegues, que levam vacas, que levam ovelhas, que levam... toda hora vendo na televisão isso, nas redes sociais, animais, até cobras, né, para dentro de casa. Teríamos que proibir a venda de vaca, de boi, de ovelha, de porcos. Onde é que nós iríamos parar como sociedade? Daí? Como é que nós íamos... realmente é complicado isso. Eu continuo afirmando que proibir não vai resolver o problema, não vai aumentar a dignidade dos animais, não vai diminuir os problemas, pelo contrário, vai aumentar pela informalidade que vai gerar na sociedade, pela dificuldade, vai se espalhar muito a comercialização em lugares que as pessoas, que as ONGs mesmo não vão conseguir chegar para fiscalizar. Pelo menos lá no shopping tem problema, e vamos resolver esses problemas, né? A gente tem como chegar lá e fiscalizar. Eu posso, como entidade, ir lá e fiscalizar, se for o caso, proibir aquela empresa de fazer a comercialização, mas aquela específica, porque ela tratou mal o animal. Como é que eu vou proibir o criador que você não sabe onde é que ele está, se ele trata mal o animal? Então, bom, por exemplo, essa é a nossa preocupação com essa lei que proíbe, né? A proibição ela não é o caminho. Pelo contrário, é a educação que vai fazer com que a gente
melhore essa relação com os animais, né, e com as empresas também, né? É a educação. E é isso que nós estamos dispostos a fazer, ajudar, educar os empreendedores para que eles possam continuar gerando renda para suas famílias, gerando renda para os seus negócios, para termos uma sociedade melhor e mais bem de vida. Só que assim, essa sociedade melhor, é o que eu digo, esse projeto de lei, como tantos outros pelos animais, ele tem sobretudo um valor pedagógico. Porque quando a gente tem que lembrar que uma lei, ela não brota do nada, né? É porque já há um movimento que aquilo que eu digo, a ética, ela precede o direito. Então, quando já há um movimento na sociedade, que é aquilo que eu dei exemplo lá atrás, há 15 anos a gente não chutaria um cachorro e ficaria por isso mesmo. Hoje em dia não é assim, as pessoas se indignam com isso. É porque já há dentro do ciclo de moralidade, esses animais já fazem parte da nossa família. Tanto é que no direito de família já há uma discussão séria, já tem diversas ações falando sobre a guarda compartilhada de cão e gato. Fernando, desculpa, mas não é do direito dos animais, nós estamos discutindo a proibição de venda. E proibição de venda não tem nada a ver com o direito deles. O direito deles continua tendo, eles vão continuar tendo direito, a gente pode melhorar a legislação. No meu ponto de vista, desculpa, mas nós não estamos discutindo, nós estamos aqui, a conversa aqui é proibir ajuda ou prejudica? No meu ponto de vista, do ponto de vista de lojas, proibir prejudica, não ajuda. Agora, se nós for tratar de dignidade, de melhorar, é outra conversa que nós podemos ter, daí acho que sim. E aí nós vamos estar do mesmo lado, viu, Fernanda? Nós vamos estar do mesmo lado, tenho certeza absoluta que eu, como empreendedor, como lojista, vou estar do mesmo lado das ONG, de quem defende os animais, para a defesa deles. Agora, a proibição em si só, que é o tema do nossa conversa cruzada aqui, desculpa, viu, Sabala, mas eu acho que isso aí, o debate, não, é o debate. É o debate, né? Você está usando uma argumentação para defender o seu ponto de vista, é isso? Exatamente, isso aí. Então, eu não compreendo não entendo que seja possível melhorar a vida dos animais proibindo, é isso aí. Não, tudo bem, mas só para ressaltar, eu não estou aqui trazendo aspectos abstratos, são coisas que já estão na moralidade, senso comum, e o que eu estou dizendo aqui, e o que a gente está falando aqui, eu faço toda essa explicação do que eu comecei lá no início, eu falei que é uma questão de paradigma, de modelo, é só a gente ver as carroças, sempre por esse exemplo. As carroças, a gente vê uma hoje em dia em Porto Alegre, já fica um pouco incomodado, porque tempos atrás a gente nem via o cavalo, mas estava pela rua, e hoje a gente já entende que aquilo ali é maus tratos, né? E daí, no entanto, os carroceiros vieram eu já enfrentei Grenal na Câmara de Vereador por causa de lei de carroça e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa mobilização e tudo isso que eu quis trazer aqui como moral e ética sobre esse aspecto, é uma demanda da sociedade. É uma demanda isso. É claro que isso que tu estava falando, por exemplo, a regulamentação ela já existe aos montes. Eu posso citar várias aqui, só de legislação de bem-estar animal com relação à venda, ela já está aí, ela já está ali, assegurada, está pronta. Não tem nem o que inventar nela, não tem nem o que inventar. Né? Os criadores sabem muito bem disso, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer, só que eles e o intermediário, a coisa fica um pouco mais longa. Então, assim, sendo prático, falando dessa maneira, né? Mas o fundo aqui não é só uma questão de proibir é bom, não proibir é ruim, ou coisa do tipo. Mas e sim do como que as pessoas estão entendendo que os animais devem ser tratados. E a legislação só de bom uso dos animais, ela já não é mais suficiente. E lembrando, a gente está falando de lojas que só tem bicho. E a gente vai para a maioria, se a gente for aqui no shopping, no centro, vai ter ali um setor que é sei lá, acho que não vai ser nenhum quarto da economia daquela loja os animais. Mas essa a gente está falando também, essa aí também está na discussão aqui para eventualmente abrir mão dessa venda, né? Pois é, mas a grande maioria delas são assim, elas vendem o quê? Remédio, é caminha, é ração. Né? Tá, deixa eu colocar como então assim, e se viesse uma lei, vou imaginar aqui, tá? Um projeto de lei para proibir apenas as lojas que vendem exclusivamente animais ou permitir que as lojas que vendem exclusivamente animais continuem e aí sim ampliando a fiscalização e as pet shops, grandes pet shops que vendem também animais, que não seja como um negócio exclusivo, deixe de vender os animais. Isso atenderia ao setor
dos ativistas, Fernando, não? Não tem, porque senão a gente abre uma brecha, não faz sentido, né? Ou seja, não adianta a gente ter 2 animais e outro não ter, não adianta diminuir isso, porque aqueles 2 animais que vão ter lá, digamos assim, eles vão sofrer as consequências desse entendimento de que eu vou lá, compro, tenho uma notinha fiscal, quando tenho, né? E se não combinar com o meu abajur em casa, eu devolvo aquele cachorro, né? E aquele animal fica para lá e para cá como se fosse uma percepção de uma criança, digamos assim. Não, né? Não querendo estar aqui no mérito de que comparando a uma criança, mas compara sim a um sofrimento psicológico também. Eu não estou nem falando da questão fisiológica em si, pura, mas um psicológico do animal e do bem-estar para a espécie. Mas se eu pegar esse animal lá no criador, levar para minha casa e não gostar dele, devolver, ele vai ter o mesmo problema, Fernando. Não, isso que eu estou dizendo, não, a proibição não vai melhorar essa relação do ser humano com os animais. É isso que eu estou dizendo. No fundo e a cabo, quem maltrata, quem cuida são as pessoas, não é o CNPJ. Então, proibir o CNPJ de fazer essa, entre aspas, comercialização, não vai melhorar essa relação com os animais. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu defendo aqui. O que o Fernando colocou ali é seria a questão pedagógica, Fernando, de aquilo estar à venda numa vitrine ali e reforça a visão de que é algo descartável, enfim. Eu falei pouco aqui sobre o resultado das enchentes, que foram os animais que está aí, né? E aquilo que eu falei muito pouco hoje, que eu falei que esse problema é poder público, não é as ONGs que têm que resolver a causa animal. Nós temos legitimidade jurídica para isso, falar por eles, como se fosse um conselho tutelar, digamos assim, mas isso é uma questão do poder público. E o que a gente está vendo do poder público nos abrigos? Esse problemão de não saber gerenciar, não saber o que fazer. Aliás, é como eu digo, o poder público, na melhor das hipóteses, eles não sabem o que fazer. Na melhor hipótese, né? Mas, assim, esse é um problema público e por isso que eu trago essa questão toda pedagógica do porquê. Porque nós temos aí 500 animais num abrigo, só em um abrigo, por exemplo. Enquanto eles deveriam estar já numa ordem do dia para as pessoas do tipo assim, não, eu vou adotar um animal. Mas aí aquela pessoa vai lá e compra um animal. Vai lá e compra um animal. Eu não estou colocando aqui até como um aspecto tão exponencial que a pessoa vai comprar aquele animal, mas sim no aspecto, aquilo que eu chamo de pedagógico, que é entender que, porra, eu não devo comprar um animal, eu vou adotar, já que tem 350 na rua, né, ainda mais com todo o histórico de enchentes, e a gente viu toda essa sensibilidade da sociedade, até porque foram animais daqui para São Paulo, para outros estados, porque as pessoas se comoveram. Né? Tanto é que isso entrou na ordem do governo do estado, né? que colocou lá o GRAD, no caso, um grupo de resgate de animais, instituiu o GRAD como porta-voz dos animais em resgate. Isso há anos atrás a gente acharia inconcebível, né? A gente olharia, não, estão falando de animal no governo? Claro, estão falando de animal, não é porque o governo criou uma tática para isso, não, porque eles entenderam que há uma demanda da sociedade, desde a pessoa com o cachorro de raça até os vira-latas. Mas a questão pedagógica, para fechar, é o seguinte: se eu entendo e eu facilito pedagogicamente que eu posso levar meu filho numa loja para escolher um cachorro, ou um rato, ou um hamster, ou uma chinchila, eu vou estar passando para ele um valor muito abstrato e subliminar de que os animais podem ser comprados, em vez de levá-lo num abrigo ou algo do tipo e dizer, olha, né, acolha esse animal, é um ato de amor e etc. Então é por isso que é pedagógico, né? É nesse sentido que a gente traz isso tudo e convive e sofre com isso tudo, né? Porque trazendo de novo o poder público, a gente vê que a sociedade acaba comportando uma demanda financeira, sobretudo. Eu estou falando de ética, moral aqui, mas isso tudo tem um fundo financeiro fortíssimo. Não tô abstraindo a vida capital, né? É uma questão financeira mesmo, de protetores de animais estarem com pitbulls em casa, resgatados e tudo, gastando dinheiro, e ao mesmo tempo a gente tem criadores de animais e aquilo, né? Não estou aliviando, estou indo pela legislação. Só estou dizendo que a gente tem que quebrar essa ponte da facilitação dos animais como instrumento pedagógico, que a sociedade compre eles. Porque senão a gente nunca vai chegar numa escola e vai ensinar que nós devemos adotar os animais por amor. Pelo que vai ter uma lacuna nisso. Sim, pelo que eu consigo perceber da tua manifestação, Fernando, essa defesa da proibição da venda dos animais é mais nesse sentido de que faz com que a gente mude a visão que a gente tem sobre o comércio dos animais do que propriamente impedir um eventual maus tratos numa loja. Tem isso também, mas...
Tem isso, mas a gente tem que entender que o maus tratos, ele se torna instrumental, ele é instrumentalizado, os maus tratos. É como se eu fosse pegar um rodeio, para vocês dar um exemplo de rodeio. Existem normas e, né, decretos e tudo que estabelece ali o bem-estar, que a gente pode botar entre aspas o bem-estar, né, porque o animal está corcoveando lá e o cara está em cima com o ginete, mas tudo bem. Mas aqueles animais ali, por exemplo, eles já estão dentro de um sistema de maus tratos sistemáticos, onde eles são coisificados. Eu boto um caminhão, eu jogo para cá, eu tiro a guampa, eu puxo para cá, contanto que esteja numa norma bem-estar. Esses animais expostos, como eles ficam em lojas, como a gente já viu o resultado, que eles foram deixados para trás como produtos, literalmente como ponto de estoque, deixa aí, depois o seguro paga, e o resto que a gente vê como abandono de animais, até próprio criador clandestino. Criador clandestino eu posso citar para vocês, na Vila Dick, e eu não preciso, olha, Pitbull, foi um horror que a gente viu ali, e criador de fundo de quintal grande, né? Então eu sei que tem o legalizado, mas tudo isso vem junto com essa percepção de que nós podemos criar, vender, né? Eu desafio aqui para ver quantos criadores tem um certificado de pedigree puro mesmo dos animais, né? Desafio o pessoal da sinofilia lá para trazer esses resultados, sabe? Então a gente sabe que tem esses grandes problemas, mas sobretudo é pedagógico e ele é prático, esse problema. Certo. Ele é um problema prático, né? Gente, estamos nos encaminhando para o encerramento desse Conversas Cruzadas. Já vou fazer mais uma chamada aqui para a enquete. Você que não votou, vota aí na enquete. Você que assistiu o programa todo, conseguiu formar uma decisão sobre esse assunto, se é a favor da proibição de venda de animais em pet shops, que está em discussão em Porto Alegre e no nosso programa aqui, sim ou não, vota ali e quando votar já curte também a transmissão para chegar a mais gente aqui, esse nosso bate-papo. Ô Fernando, eu vi que tinha um animalzinho atrás de ti aí, eu acho que era um gatinho ou uma gatinha, estava andando aí, não? Fugiu já? São duas aqui. A São Nina duas? Se escondeu Joizinha. aí, não tem como pegar ela aí para fazer esse encerramento aí, não? Para a gente mostrar ela aí, ela se esconde, né? Enquanto isso, Arcione, eu ia pedir pro Arcione também o bichinho dele de estimação, mas ele já falou que não tem, então vai ficar devendo. O Arcione falou que é um produto, falou um produto. Ele não tem, então quem sabe eu adotar um da enchente aí, Arcione, tantos aí pedindo um lar, quem sabe pode ser aí. Mas eu sou muito mais a favor dos bichinhos viverem na natureza do que colocar eles dentro de um apartamento, de uma casa, independente do cuidado que a gente possa dar para eles, né? A natureza, os animais são da natureza, né? Então, eu não sou contra quem adota, acho que tem, minha família mesmo, tem vários irmãos e irmãs que têm bichos adotados. Meu filho tem 2 gatos adotados e quando eu visito ele, os bichinhos vêm no meu colo, me adoram, eu adoro ele, não tem problema nenhum. Só eu não gosto eu pessoalmente não vou ter na minha casa, dentro do meu apartamento, bichinhos, né? Nem cachorro, nem gato, porque eu fico com pena deles, tá? Queria agradecer aí imensamente o Léo pela possibilidade do Cindy Lodge esclarecer aí por que o Cindy Lodge defende a proibição, a não proibição, né? Acho que isso é importante, a geração de renda, a geração de empregos, a liberdade econômica, enfim, uma série de coisas que são importantes, né? Especialmente a manutenção de milhares de empregos. Aí, com certeza, se proibir, com certeza mais de 1.000 empregos que vão deixar de existir só em Porto Alegre, né? Claro, estou falando de Porto Alegre. É importante que a gente possa... por outro lado, eu não abro mão da dignidade dos animais, de melhorar essa relação, de ter novos, das legislações evoluírem, de nós, como sociedade, evoluir no cuidado com os animais. Acho que isso vale realmente. Acho que essa discussão que gerou na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, ela traz uma reflexão, né, para a sociedade. Isso é importante. A sociedade precisa evoluir. Vamos dizer assim, é o caso dos cavalos, né? A sociedade foi evoluindo de um jeito, a tecnologia foi evoluindo e passou o cavalo a ser um produto, uma desnecessidade, né? Não é mais uma necessidade. Ele era uma necessidade no passado e hoje não é mais necessidade. Então, claro que os bichinhos de estimação têm um outro tratamento, que ele pode, por um outro caminho, um pouquinho diferente, né? Mas eu vejo que proibir, eu reafirmo aqui em nome do Cindy Lojas, que não vai melhorar essa relação
das pessoas com os animais. E sim, é um programa, conforme o próprio Fernando falou, de educação das pessoas, né? E de fiscalização, no caso das empresas, de fiscalização mais intensa pelas ONGs e pelo poder público estabelecido, né? Então, nesse sentido que eu queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com os telespectadores, aí, com nossos parceiros aí da Conversas Cruzadas que nos acompanham, né? Léo Sabala, que realmente a gente possa evoluir como sociedade. Esse é o meu desejo do Sindilógica, que a gente evolua e possa trazer mais conforto para toda a sociedade, especialmente para os nossos animaizinhos. A gente agradece muito a disponibilidade sempre do Sindilógias quando a gente faz o convite aqui para fazer esse debate de assuntos importantes para a nossa sociedade. O senhor, quando fez referência ao cavalo, é no caso do cavalo para a carroça, né? Que a gente não vê mais como exatamente. Necessidade de utilizá-lo. A sociedade, a tecnologia vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo e as coisas precisam ser mudadas. Mas hoje não precisaria proibir, né? Não precisa proibir para que a gente evolua. A gente precisa encontrar, de uma maneira educacional, outros meios, né? De cuidar, de fazer, enfim, do uso das coisas para que a gente possa evoluir. Não necessariamente a proibição vai fazer com que a gente melhore. Muito bem. Fernando, vou te deixar então mais um minutinho aí para o encerramento. Você já aprofundou bastante aí todos os seus argumentos. Se quiser fazer mais alguma observação. E se enquanto estiver falando aparecer a tua gatinha aí, pode colocar ela na tela aí para a gente fazer a despedida. Eles se escondem, né? Os gatinhos ficam se escondendo. Mas se surgir aí, pega aí para fazer a despedida. Mas, Fernando, obrigado demais aí pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado, Alcione. Esse impasse ele vai ter, mas é aquilo que eu falei antes já, né? Já reiterei tanto aqui, trouxe as questões, elas são questões de ética prática. Isso aqui que eu falei que não é uma ideia, não é eu, Fernando, falando que eu acho que tem que ser de tal maneira. Eu só estou reproduzindo aqui, claro, falando pela minha organização e pela sociedade civil organizada, que defende juridicamente também esses animais, que essa percepção de direito deles, ela está sendo construída e já tem muito direito assegurado, como eu falei, a lei sanção, então não é algo assim por aí, sabe? Então é uma coisa que já está consolidada no direito. O caso Theo é um exemplo, né? Ele parece um pouco excêntrico, mas não é excêntrico, que nem a explicação que eu dei ali, a gente vê que há uma percepção de valor intrínseco. Então, o valor desse projeto, ele é assim, sobretudo para disciplinar o próprio Brasil com relação às modernas leis de bem-estar animal e de proteção do meio ambiente, de que a sociedade quer uma coisa diferente. Tem uma coisa que está nos incomodando, que já não é mais legal olhar para o cachorro e ir lá comprar ele de qualquer jeito, né? Porque regulamentação tem aos montes. E não adianta a gente falar hoje, não, hoje vai ter um fiscal lá. Bom, não vai adiantar, porque daqui a pouco vai passar isso aí, vai ter mais gente vendendo, vai ter... O exemplo das carroças é um bom exemplo. A gente tinha os carroceiros todos lá dizendo que todo mundo ia perder o ganha-pão. Mas daí tu vai lá ver, a situação não é essa. Ele troca lá a alternativa de mercado. Aqui a gente, que nem eu falei no começo aqui, a gente vai para as lojas, que o grande forte das lojas não é venda de animais. O grande forte das lojas, que é o comércio pet no Brasil, que é o segundo maior do mundo, né? E a gente está falando aqui de economia e dinheiro mesmo, né? É essa relevância nos produtos para as pessoas que têm seus pets. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um animal em casa, né? E precisa de caminha, de ração. Tudo isso já está comportado dentro dessa demanda econômica que a gente está falando aqui. A gente não pode esquecer dessa névoa e achar que é uma questão direta de loja 100% com a sua economia assegurada pelos animais. E não é isso. É uma questão pedagógica para proibir, para construir mais um passo nos direitos dos animais. Muito bem. Grande debate que a gente estabeleceu aqui nesse Conversas Cruzadas, assunto importante e que divide opiniões. Acho que a gente esteve bem representado aqui com o lado dos lojistas de Porto Alegre, o lado mais da defesa dos animais com o Fernando e o Arcione. Reitero aqui o agradecimento para você também que nos acompanhou, que nos assistiu. Muito obrigado pela audiência. Conversas Cruzadas vai ficando por aqui. Amanhã tem mais a partir das 5h30. Tchau, tchau.